Olá, amadas mulheres curadas, a paz do Senhor Jesus, Alcione falando com vocês. E hoje, meninas, mais um devocional do nosso propósito de mulheres revestidas de força, de poder e de autoridade. E hoje nós estaremos nos vestindo da espada do Espírito. Estamos concluindo o nosso estudo da armadura do cristão. E essa é a última peça que estava faltando da armadura. Então eu quero compartilhar hoje com você a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o nosso texto base é Efésios 6, versículo 17, que diz assim: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18 diz assim: Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Minhas amadas, como nós temos estudado até aqui, a armadura de Deus, essa armadura onde a própria palavra de Deus diz que nós precisamos nos vestir da armadura de Deus. A armadura de Deus, ela está disponível para todos aqueles que desejam, aqueles que disseram sim a Cristo, aqueles que caminham com o Senhor. Mas aqui em Efésios 6, 11, ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então, que nós possamos nos vestir. Ele está dizendo que nós precisamos nos vestir, nós que precisamos ir. E ele fala aqui, revestivos de toda a armadura. Então, como nós temos estudado essa armadura, ele fala aqui para que nós venhamos revestir toda, não é só uma parte da armadura, mas de toda a armadura de Deus. Então, hoje, como nós iremos falar da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, existe aqui uma ação que nós precisamos fazer. Nós precisamos querer vestir essa armadura, para que nós venhamos ficar firmes contra as ciladas do inimigo. E eu quero dizer a você, minha amada, quando uma mulher de Deus, uma mulher se torna filha de Deus, ela não só passa a ser herdeira das bênçãos de Deus, como também dos inimigos de Deus. E aí é por isso que o Senhor tem nos dado essa armadura, para que a gente venha ficar firme contra as ciladas do inimigo, contra as tentações que o inimigo venha lançar às nossas vidas. Então eu queria compartilhar também com vocês Lucas 4, capítulo 1 ao versículo 13. É um texto muito conhecido, quando Jesus ele foi tentado pelo diabo. E ele diz o seguinte, no versículo 1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. No versículo 3 disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Minhas amadas, Jesus, ele foi tentado. O inimigo, ele usou algumas estratégias. E uma dessas estratégias que o inimigo usou para tentar Jesus, principalmente aqui, ele usou a tentação da carne, da fome. Jesus estava no deserto, já fazia 40 dias sem comer. E ali o próprio Espírito Santo conduziu Jesus até o deserto. E ali o diabo tentou Jesus, dizendo: se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Aqui mostra que Jesus conhecia a palavra de Deus. Jesus sabia quem ele era. Jesus tinha intimidade com o Pai e Jesus conhecia as Escrituras.
O que aqui a palavra também está nos ensinando, minha amada, que nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Nós precisamos ler essa palavra, nós precisamos viver essa palavra, porque quando vier as tentações do inimigo, quando o inimigo vier tentar nos tentar, lançando algumas setas, lançando algumas ciladas, algumas tentações para nos roubar da presença do Senhor, nós iremos sim dizer a palavra de Deus, assim como Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. E ali o diabo falou mais uma vez. Disse-lhe o diabo, versículo 6, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Mais uma vez aqui, o diabo tentando Jesus através da cobiça, do desejo das coisas dessa terra, tirando os olhos do que é eterno para o que é dessa terra. E é assim que o inimigo também vai lançar na nossa vida. Vai fazer com que a gente tire os olhos do Senhor, para a gente colocar os olhos aqui nessa terra. O inimigo vai lançar muitas vezes na nossa vida, colocando a cobiça, a vaidade, a avareza. Mas aí Jesus responde. E aí Jesus respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e a só a Ele darás culto. Então, meu amado, o que eu quero dizer para você hoje, que nós precisamos nos alimentar dessa palavra. Nós precisamos pegar essa espada e lançar essa espada quando o inimigo vier com as suas tentações, com as suas acusações, com as suas palavras, tentando nos roubar da presença do nosso Deus. Muitas vezes nós somos até tentados, muitas vezes até vacilamos, mas nós precisamos estar firme nessa palavra. Jesus, ele conhecia a palavra, e todas as vezes que o inimigo chegou para tentar tirar ele da presença do Senhor, ele lançava a palavra, ele pegava a sua espada e ele ali lançava a espada contra o inimigo. É assim que nós devemos fazer, minha amada. E é assim que o Espírito Santo está nos ensinando, através desse estudo, que nós venhamos nos vestir da armadura do Senhor, que nós venhamos vestir toda a armadura do Senhor, para que nós venhamos ficar firmes contra as ciladas do inimigo, porque nós estamos numa batalha, nós estamos em guerra todos os dias. O inimigo vai tentar. O inimigo todos os dias vai tentar nos tirar do propósito do Senhor e vai tentar nos afastar da presença do Senhor. Mas eu quero dizer para você que você se alimente dessa palavra, que você viva essa palavra, que você tenha tempo com o Senhor, que você busque cada vez mais passar tempo de conhecer o teu Deus, o nosso Deus, através da palavra. Lá em João 1 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele mostra aqui que Jesus é a própria palavra. Então, minha amada, para que nós venhamos entender quem é Jesus na nossa vida, para que nós venhamos conhecer verdadeiramente a esse Jesus a quem nós servimos, nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos viver essa palavra. Ele diz aqui no versículo 1, João 1 diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. O Verbo é a palavra de Deus. E quem é o Verbo? É Jesus, ele que se fez homem, se fez carne e habitou entre nós. Então quero dizer a você, se vista dessa armadura, se vista dessa armadura, para que você venha ficar firme contra os ataques do inimigo. Para que você não seja abalado, mas que você venha estar firme contra essas ciladas, tá bom? Eu quero orar pela tua vida. Pai amado, Deus, obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, por o Senhor nos ensinar a vestir essa armadura, Deus, que nós precisamos, ó Deus, estar firmes contra a cilada do inimigo. Pai, em nome de Jesus, que essa mulher, Deus, que vai ouvir essa mensagem, que ela possa usar
ela possa usar essa palavra, Deus, todos os dias. Que ela possa, Deus, meditar na tua palavra de dia e de noite. Para que o inimigo, Deus, não venha tirar ela da tua presença. Para que o inimigo, Jesus, não venha golpeá-la, mas que venha, Deus, ela venha crescer em graça, em conhecimento da tua palavra. Obrigada, Espírito Santo, por esse propósito. Obrigada, Senhor Deus, por essas vestimentas que o Senhor está nos dando. Obrigada, Deus, por o Senhor nos ensinar a vestir a tua armadura. A vestir, Senhor Deus, essa armadura que nos protege, que nos guarda. Pai, em nome de Jesus, vem nos guardar, Pai, em nome de Jesus. E que nós venhamos estar cada vez mais ligadas com o Senhor. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Por esses dias estarmos juntos, ouvindo e recebendo, Deus, a tua palavra. Obrigada, Espírito Santo. Fica conosco e nos ajuda a caminhar no teu propósito. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, minha amada.